Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos iniciar, claro, muito bem, falando com o professor Salésio D'Agostinho. Professor, obrigado pela a tua presença aqui e cumprimentos aí pelo trabalho que o escritório da Agostinho faz. E eu que tenho muitas relações na sociedade, assim, olha, eu vejo que muita gente não só conhece, mas respeita e admira o trabalho da Salésio. Obrigado pela presença e parabéns. Pelo menos esse é nosso objetivo, né? Importante, né? Sempre. E quanto tempo já, Salésio, 50 anos. 50, Dia 5 2 de décadas. julho de 1974 foi criado o escritório. Inicialmente era D'Agostinho Organizações Contábeis, agora é D'Agostinho Contadores Associados. Mais 50 anos de existência. Aliás, nós tínhamos que fazer um dia desse um programa especial para contar a história da D'Agostinho. Porque tu tens aí, tem o Giovanni, tem a família, está muito envolvida nisso, né? E na verdade, assim, eu como economista sempre adorei, admirei e adoro o trabalho do contador, porque para nós economistas, se não tiver o contador, nosso trabalho não vale nada, porque o contador nos dá aqueles elementos, instrumentos, né, numéricos, de tendências, de situação saudável ou não da empresa, que aí sim a gente pode fazer teus planos macroeconômicos para a empresa. Então, É, a contabilidade, ela evoluiu muito 50 anos para cá, né? a contabilidade ela surgiu em 1931 com a criação do ensino comercial no Brasil, entende? Naquela época, em 1931, nós tínhamos então os guarda-livros, né, que era o responsável por transformar os atos de gestão em informações contábeis. E depois, então, em 1945, surgiu o contador com o objetivo de analisar as demonstrações contábeis e sugerir procedimentos para que o agente econômico e social prospere. Não é isso? Só porque, infelizmente, essa segunda função, que é a função do contador, ela não foi devidamente difundida junto à sociedade. Hoje, a sociedade muitas vezes tem dificuldade em entender qual é a função do contador. Só porque as pessoas têm que entender que cada profissão acadêmica ela tem uma função. E essa função ela tem que ser muito bem difundida, muito bem divulgada, para que elas entendam o campo e a responsabilidade de cada uma delas. Se vocês sabem que os advogados se preocupam com as leis para proteger os seus clientes, os médicos, porque ela estuda, ela examina o corpo humano para defender o seu cliente contra os problemas de saúde. E o contador, o que é que acontece? Ele examina o patrimônio para verificar o que é que tem que ser feito para que o agente econômico e social prospere. Então, toda vez que o assunto envolve patrimônio monetário, a sociedade, a pessoa, né, precisa buscar o conhecimento de um contador. Infelizmente, isso não foi difundido na sociedade e a sociedade tem dificuldade, muitas vezes, de saber para que serve o contador. Eles confundiram o contador como aquele agente de registro e de elaboração das demonstrações e apuração de tributos e a emissão de guias. Ou seja, aquela função que antes era exercida pelos guarda-livros, né, lá em 1931, que depois, em 1958, o guarda-livro mudou de nome e passou a ser técnico-contabilidade, quer dizer, as pessoas ainda têm essa ideia de que o contador serve para emitir guia de tributos, que isso é inverdade, isso é algo que não é verdadeiro, só porque os nossos agentes, né, que têm por função, né, difundir a verdade, fazer com que as verdades sejam devidamente prosperada, não fazem, e aí a sociedade acaba tendo dificuldade, e o contador acaba o quê? Questionando o seu valor, questionando a sua valorização, só porque o contador tem que entender que a sociedade só valoriza o profissional quando ele resolve o seu problema. Você valoriza o dentista se ele curar a sua dor de dente. A sociedade valoriza o médico se curar a doença. E assim também só vai valorizar o contador se ele resolver o problema que ele tem em respeito ao seu patrimônio. Não, exigir que faça algo que é por obrigação, esquece, não vai haver valorização. E é por isso que é necessário essa difusão para que o contador cuide do patrimônio, para que os agentes econômicos e sociais se desenvolvam com saúde, que prospere, que gere emprego e renda. Perfeito. Aliás, eu acho o seguinte, só para concluir esse assunto que é importante, né? Na verdade, esta é uma tarefa que se deveria propugnar para as
entidades ligadas à contabilidade. Conselho Federal de Contabilidade, conselhos regionais, associação de classes, sindicatos e tal. Aqui no Rio Grande do Sul, concluindo, aqui no Rio Grande do Sul, o único cara que eu vejo defender a classe dos contadores, a contabilidade como ela deve ser defendida, é tu e o teu escritório. Que eu não vejo ninguém mais falar sobre isso. Entendeu? Então, isso é que deveria motivar o pessoal, os colegas, a fazer com que esta mensagem chegasse à sociedade. Porque a sociedade realmente ela não entende. Eu entendo porque eu tenho conversado com vocês e tal, e entendi muito bem como é que funciona, o que é contabilidade e a importância do contador. Mas olha que tem um assunto aqui, Salésio. Nós tivemos esse escândalo do INSS aí. Na verdade é o seguinte, ó, dizem que a ausência de educação financeira facilita o endividamento das pessoas. Vamos começar por aí. Tivemos esse problema do INSS, que agora diz que vai chegar a 90 bilhões. É a roubalheira desse país aqui, não tem fim, não tem limite. E aí eu te pergunto o seguinte, será que não é porque não existe, em tese existe, mas não há efetivamente a fiscalização de todo esse processo, no caso, por parte da Receita Federal? Por exemplo, assim, ó, se o contador cuida do patrimônio dos agentes econômicos e sociais, por que isso acontece? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Pois então, olha só, uma entidade é uma pessoa jurídica. Para ela ser imune ou para ser isenta do imposto de renda e da contribuição social, e por consequência também da COFINS, tá? Então, os agentes imunes ou isentos do imposto de renda, eles têm que cumprir com uma série de obrigações, tá? E dentre essas obrigações, imunes são aquelas empresas, então nós temos aí os sindicatos, que a pergunta está pedindo, as ONGs, enfim, todas as associações, todas essas entidades que não têm por finalidade gerar resultado lucro, tá bem? Então, a lei estabelece que para que uma empresa, para que uma entidade seja isenta do imposto ou imune do imposto, tá? Ela tem que cumprir com algumas obrigações. Dentre essas obrigações, manter a escrituração completa das receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegure a respectiva exatidão. Ou seja, que tenha que ter contabilidade regular. Quando eu digo assim, que tenha que ter contabilidade, que ela tem que apurar o seu patrimônio de forma regular. Então tá, para que eu seja imune, essa é uma das obrigações. Tá? Para que eu seja isento, essa é uma das obrigações. Eu tenho que ter a escrituração regular de todos os atos de gestão e apurar o patrimônio. E diz mais, apresentar anualmente, né, declaração de rendimentos em formalidades, em conformidade com o disposto dos atos da Secretaria da Receita Federal. Então verifica só. Os sindicatos, as ONGs, toda e qualquer entidade, né, que arrecada recursos públicos, ela tem que ter a escrituração regular para apurar o seu patrimônio e tem que prestar conta à Receita Federal. Olha, a Receita Federal não sabe quanto cada ONG recebe dos órgãos públicos, dos órgãos particulares, os sindicatos. Por quê? A Receita Federal não fez a devida fiscalização, ou melhor, por que a Receita Federal não faz a fiscalização, já que essas entidades têm que prestar conta para ela? Por que é necessário a Polícia Federal? A Polícia Federal tem outras funções a ser desenvolvidas. A Polícia Federal tem que investigar coisas que não são de conhecimento público. E receita e gastos é de conhecimento público porque é prestado conta à Receita Federal. Se a Receita Federal não apura isso, ela está negligenciando na sua função. Não seria a Polícia Federal, não. Seria a Receita Federal. E outra coisa, esses bilhões que foram desviados, quem recebeu esse dinheiro? Aonde esses sindicatos aplicaram esse dinheiro? Distribuem de que forma? Essas ONGs, quando recebem esses milhões, né, de incentivos, aonde foi aplicado? Quem recebeu? Isso aí são informações que constam no registro patrimoniais dessas entidades que ela é obrigada a fazer. E se ela não faz, os seus dirigentes são responsáveis por isso e tem que buscar essa responsabilidade. Agora,
não se admite, que a Receita Federal se omite, não fala a respeito e acha que isso aí é coisa da Polícia Federal de fazer investigação. Não tem que investigar coisíssima nenhuma. A Receita Federal tem que fazer a devida fiscalização daquilo que a lei determina que é obrigado a fazer. E a Receita Federal está negligenciando nessa função. É por isso que eu digo, enquanto não existir uma questão política, uma ideia, um objetivo, uma vontade política, as coisas não vão acontecer. O Brasil tem tudo para dar certo. Agora precisamos mudar. E começamos a mudar pela forma como os nossos órgãos públicos têm que agir. Tá vendo? Não é só isso também. Vocês também da Receita Federal, tá? Tem que começar a dar atenção nos condomínios prediais, que é uma fonte de desvio muito grande de recursos, porque os condôminos dos edifícios, tá, pagam todos os meses a taxa condominial e há uma distribuição, há um desvio muito grande de recursos, porque não é devidamente fiscalizado, porque não existe mecanismo para ver o controle, e é muito fácil gastar e é muito fácil cobrar dos seus condôminos. Então nós temos muitas coisas que temos que mudar. E começamos o quê? Que a Receita Federal comece a exigir aquilo que a lei determina e faça a sua devida fiscalização. Aliás, tem um cara chamado Charles de Montesquieu, ele dizia o seguinte, que um país só se desenvolve, só prospera com justiça, segurança, quando existe o cumprimento da lei e se estabelece a ordem. O Brasil hoje é um país que sim, tem só lei, o país que mais leis tem e mais desrespeita as leis. Não. Então não pode ter ordem. Mas porque quem deveria fiscalizar e quem deveria exigir o cumprimento não faz, que é o órgão público. Entende? Essas coisas nós temos que começar a mudar. E começamos a mudar por aí, tá? Aliás, eu acho importante tocar isso aí, porque a gente já tem uma certa caminhada na vida, né? E lá atrás, eu na década de 70, quando comecei a trabalhar em jornalismo, em 1971, tinha 20 anos. E a gente pensava assim, puxa vida, eu comecei a trabalhar no jornal O Globo, um baita do jornal, no Jornal do Brasil e tal. E eu sonhava assim, um dia esse país vai ser próspero. Porque aí tu começa, quando eu comecei a tirar a economia, tu também, o cara tem esse conhecimento, a gente vai ver como é que os povos, as grandes civilizações, desde a Grécia Antiga, o Egito Antigo e tal, aquela região das Mesopotâmia, Sumérios e tal, que a gente vai ver como os povos se desenvolveram. Eles se desenvolveram porque tinham a obediência à lei e estabelecia a ordem. Quando tem obediência à lei, estabelecia a ordem. Aí nós estamos no século, que século até o 21, 22, já nem me lembro mais, né? Quer dizer, pô, nós já estamos quantos séculos depois daquilo e estamos afundando esse país, como tu disse. Pô, esse país aqui, a gente aqui viaja, esse país é maravilhoso. O que tem países que não tem nada do que nós temos no subsolo e são muito melhores do que nós. Qual é o problema, Salésio? O problema é a falta de cumprimento das leis. E que os órgãos que foram criados para fazer a devida fiscalização se omitem em questões políticas. Ou seja, eles simplesmente usam as questões políticas para se omitir naquilo que deveria fazer. Por que isso? Porque eles acham que se ele se meter com os partidos políticos e com os políticos, eles vão perder os cargos. Então isso tem que ser mudado. Na verdade, nós temos que fazer uma varredura aí, digamos assim, uma varredura, na verdade, institucional, mas, sobretudo, moral e ética. Moral e ética. E a questão toda do Brasil não é a questão de capacidade de fazer, não é a questão da moral e da ética serem os balizadores da ação, sobretudo dos entes públicos. É isso aí. E comecemos o quê? Ensinar como um patrimônio ele é constituído. As pessoas não sabem como um patrimônio é constituído. Quando se fala em educação financeira, na verdade a educação financeira ela começa, tá, a fazer com que as pessoas comecem a controlar os seus gastos através das suas receitas, das suas rendas. E como é que essas coisas todas são constituídas? Um patrimônio ele é constituído através da renda e da sua correta aplicação. Então a sociedade, os jovens, eles têm que conhecer aqueles fundamentos básicos, tá? Para eles poderem começar a se organizar. É isso que nós temos que fazer. Então, todas as escolas deveriam ter-se o ensinamento da educação financeira, que na verdade não é educação financeira, é educação patrimonial. Como é que o patrimônio é constituído, para que eles entendam o que é uma receita, o que é uma despesa, o que é um custo, o que é um investimento, enfim, para que eles saibam como é que o patrimônio dele vai prosperar. E isso é necessário. Assim como é necessário também que a sociedade, no geral, também conheça quais são os fundamentos básicos do seu direito, não é isso? Quais são os fundamentos básicos da medicina, lá com a dor de
dente, uma do febre, aquela coisa, também tem que saber também Claro. como é que o patrimônio é constituído para que não seja manipulada nas informações, porque é através do desconhecimento e da manipulação que acaba levando o Brasil para baixo. Esse é fundamental, o conhecimento desse patrimônio. Agora, tudo vai depender de nós erigirmos e consolidarmos um patrimônio ético e moral nessa sociedade, porque nós não temos. Um abraço, muito obrigado, Salete. Muito obrigado e continue mandando a pergunta que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Muito bem, nós temos entre os telespectadores, aqueles que nos assistem nas redes sociais, dezenas, milhares, eu diria assim, de empresários, aqueles que já são empresários, aquele pessoal que está querendo ser empresário, aquele que está começando já e que naturalmente precisa de muitas visões do mundo empresarial. E é por isso que nós temos esse programa aqui chamado Movimento Empresarial. E é um movimento e um momento empresarial também que nós trazemos para vocês especialistas em assuntos da área empresarial, da economia e tal, e que esclarecem vocês e mostram o caminho a seguir. É o caso do Giovanni D'Agostino. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui uma vez mais. E vamos embora, né? Vamos tocar o ficha, né? Que o teu assunto hoje é sobre holding patrimonial familiar, que é uma coisa importante, né? O que é o holding patrimonial familiar? Silvio Lopes, esse assunto, ele diz respeito à organização patrimonial das pessoas que têm imóveis, bastante imóveis, acumularam imóveis, né, ao longo do tempo, não é? Acumularam patrimônio. Então, essas pessoas, é importante que elas se organizem, né, sob o ponto de vista patrimonial. E um dos instrumentos dessa organização chama-se holding patrimonial familiar, que está muito em voga ultimamente, né? O que é a holding patrimonial familiar? Nada mais é do que uma empresa, não é? Onde dentro dessa empresa a pessoa alocará o seu patrimônio pessoal para dentro do abrigo dessa empresa, certo? E muitos perguntam, qual os benefícios, as vantagens, né? Primeiramente, um dos benefícios que eu enxergo é a redução da carga tributária. Vamos imaginar que os imóveis, né, a pessoa é detentora de diversos imóveis e faz renda com esses imóveis, aluga os imóveis ou, eventualmente, compra e vende imóveis, não é? A tributação na pessoa física, no caso do aluguel, dá em torno ali de 25%, e no caso da venda, sobre o lucro, dá 15%. Se a pessoa incorporar esses bens numa pessoa jurídica, numa empresa, a tributação média, né, sobre as locações passa ali para 11% e sobre a compra e venda desses imóveis passa ali em torno de 6% a carga tributária. Então aí nós temos uma redução de mais da metade da carga tributária ao ser constituída uma holding incorporada para dentro da holding, né, esses imóveis, no caso, né? Outro benefício que é verificado é a proteção patrimonial, né? Eis que esses imóveis, né, esse patrimônio vai estar sobre o abrigo, né, sobre o guarda-chuva de uma pessoa jurídica, né? E essa pessoa jurídica é personificada, né? Então ela se descola do patrimônio da pessoa física, do dono dos imóveis, e passa a ser albergado por uma pessoa jurídica. Então isso traz ali uma proteção patrimonial, né? Qual o outro benefício, Giovanni? O outro benefício seria a possibilidade de se estabelecer regimentos de gestão, não é, dessa holding, né? Então, uma pessoa física tem lá o patrimônio A, o patrimônio B, o patrimônio C, e a pessoa física é a titular desses bens. Quem é que vai gerir esses bens? É a própria pessoa que é titular, né? No momento que tu colocar esse patrimônio para dentro de uma empresa, aí tu pode estabelecer cláusulas de gestão, né? Essas cláusulas de gestão, a empresa nada mais é do que uma pessoa jurídica que tem um contrato social. E esse contrato social tem as regras, que em tese existe a liberdade contratual. Então nada impede, por exemplo, de se estabelecer um administrador não sócio, né? Uma pessoa da confiança, né, do titular dessa empresa, até mesmo na ausência, no falecimento desse titular, já é
previamente estabelecer dentro do contrato social uma pessoa para gerir esse patrimônio, nem que seja provisoriamente. Isso ali vai trazer uma certa estabilidade, né, no que toca à gestão desse patrimônio dentro da empresa, né? E um outro benefício seria na própria sucessão, porque este patrimônio estando dentro de uma empresa, na morte, a pessoa vai suceder o quê? Vai suceder as cotas, né? Mas não os bens individuais, né? Se esses bens estiverem na pessoa física, a sucessão é os bens individuais. Já na empresa, a sucessão são as cotas, né? E até mesmo um outro benefício é a liberdade de suceder ou de vender ou de alienar cotas, de daqui a pouco fazer um planejamento numa cisão parcial para encaminhar parte do patrimônio para um terceiro, né? Então existem procedimentos e benefícios que recomendam, dependendo do tamanho do patrimônio, é claro, recomendam a criação de uma holding familiar patrimonial para albergar o patrimônio dessas pessoas, Silvio Lopes. Importante, né, Giovanni? Você que está com um problema que pela exposição feita pelo Giovanni, sentiu que tem alguma coisa a fazer no seu patrimônio, quer dizer, no seu futuro patrimonial e tal. Como é que faz o contato? Faz o contato direto contigo, né? Porque é importante, cada caso é um caso, né, Giovanni? Sim, exatamente. O nosso escritório, dentre as especialidades, é a constituição e a orientação acerca da constituição dessas holdings, né? O meu telefone está aqui embaixo na tela, né? Só chamar por mim, Giovanni D'Agostin, para a gente dar as devidas assessorias necessárias. Giovanni, obrigado, parabéns aí pelo trabalho que vocês, que eu já falei que o curso Salésio, que vocês desenvolvem, é muito conhecido na sociedade gaúcha e brasileira, e sobretudo nessa questão, porque hoje em dia nós estamos essa questão de patrimonial hoje, à medida que o tempo vai passando, ela também vai exigindo um maior cuidado das pessoas, né? Porque muda a lei, muda sentimentos, muda essas coisas todas, e é importante que as pessoas tenham o saber, né, para poder conduzir melhor as coisas. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Um abraço, até a próxima. Bom, o nosso Economia e Desenvolvimento está recebendo aqui o empresário Wesley Lacerda, consultor empresarial, está um homem de sucesso e que, naturalmente, é um dos caras que eu imagino que seja um dos baluartes na defesa de valores que nós precisamos tanto defender aqui nesse país e acreditar nesse país que existe saída para o Brasil. Wesley, obrigado pela sua presença. Silvio, que prazer dividir a bancada contigo. É uma alegria entender da tua juventude, da tua experiência e compartilhar desse momento contigo, com a tua audiência. Da mesma forma, a sabedoria que o Wesley traz aqui, certamente, né, quem é mais beneficiado não só apenas eu, que estou aqui presente ao vivo, mas também vocês aí, os nossos telespectadores e aqueles que são fidedignos nesse programa que está há 25 anos no ar. Bom, Wesley, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, que é um termo hoje muito comum, né, se desenvolveu e está ali hoje. Falar em empreendedorismo é falar sobre um dos fatores que está ajudando o Brasil aí a se levantar. Não, pois é, Silvio, a gente tem muitos aspectos no empreendedorismo, né? Agora tem essa crise aí que está muito em voga hoje, tem vários psicólogos aí se colocando, né? Colocando que o nosso jovem hoje escapa de trabalhar numa companhia como profissional, como técnico, para atuar como líder empresarial, se lançar como empreendedor, porque acha que essa vida é mais fácil, ele vai ter mais liberdade, ou porque ele tem essa possível dificuldade de se submeter a uma liderança, a uma hierarquia, a uma disciplina. E eu queria trazer essa discussão, né, junto contigo, que não é bem assim essa história. Nós temos hoje um gap na nossa geração de jovens, hoje geração Z que está forte no mercado, seus 30 anos aí, 25, 30 anos. Esse pessoal teve uma dificuldade muito grande de formação, Silvio, porque eles não tiveram a dura experiência do sacrifício enquanto estavam formando as bases do seu caráter. Então, é muito comum a gente ver hoje os pais numa atitude de proteger os seus filhos. Ok, a nossa sociedade ela é agressiva, exige uma maturidade, saber viver sem se machucar na nossa sociedade. Ou se machucar o menos possível. Ou se machucar o menos possível, né?
Mas uma coisa é se proteger. Outra coisa é morar numa bolha onde não tem ameaças, onde não tem problemas. Que não é o mundo, né? Que não é a realidade. Não é o mundo da realidade. Não é o mundo da realidade. É. Pega a tua formação, vou um pouquinho antes da minha. A minha formação. Nós viemos do caos. Minha família não tinha dinheiro para nada. Meus pais, as tarefas de casa eram dos filhos. Mas Deus o livre hoje. As crianças são capazes de denunciar os pais por trabalho forçado em casa, trabalho escravo. Então, a gente aprendeu na minha juventude a fazer um esporte porque tinha que aprender a competir, tinha que aprender a perder. Aprendeu a fazer um esporte individual para aprender a se virar sozinho. Aprendeu a fazer um esporte coletivo para saber que existe o grupo. Não adianta tu ser o melhor se o teu grupo não vai bem. Tu tem que ajudar o teu grupo. A gente aprendeu a responsabilidade. Se eu não estudasse, não passasse, não tinha as coisas que eu queria. Era tudo negociado pelo meu mérito. Quanto melhores as minhas notas, melhor o meu reconhecimento, melhor as coisas que eu podia pleitear negociando com a minha família. Essa passagem é que molda o caráter depois daquela pessoa que não tem receio de resolver os problemas quando aparecem. Então o que a gente está vendo hoje na nossa juventude, quando ela vai empreender, cara, empreender é resolver problema o dia todo. É 5 minutos de glória e 95 minutos de sacrifício. Resolvendo pepino, resolvendo problema, organizando, tomando decisão, botando as pessoas, chamando, comprando, vendendo. É 95% do tempo resolvendo problema. Como é que nós vamos pegar um jovem que não está acostumado à autonomia de resolver os problemas sozinho e bota ele para empreender? Hoje eu estou forte no mercado de startups e é grande o número dessas empresas que não prosperam. Os Estados Unidos prosperam 2% das startups, não é uma questão só do Brasil. As startups lá têm um mercado mais aberto, mais acesso a capital, mas também não funcionam, porque não é uma questão de mais acesso ou menos acesso a recurso financeiro. É uma capacidade intelectual de resolver problemas. Questão humana, né? É uma questão... Bravo, voz da sabedoria. É a questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento do caráter do jovem. Isso é educação. Mas o grande problema é que essa educação, ela não nasce na escola. Ela nasce onde? Na família. Então nós tínhamos que fazer um processo, quem sabe, de educação para os pais. Agora, naturalmente, eu tenho 74 anos, a minha família, naquela época havia uma certa estabilização das famílias, né? Hoje, eu não tenho esses dados, mas hoje essa família desestruturadas. Quer dizer, não estou fazendo emissão de julgamentos, absolutamente não, mas de uma realidade. Então, a família hoje está muito desestruturada do ponto de vista da unidade familiar, que eu fui criado dentro de uma unidade familiar. Então, havia digamos assim... Núcleo duro. Um núcleo que te colocava no caminho e te ensinava as coisas. Hoje não, hoje muitas vezes o pai sai ou a mãe estão fora, um puxa para um lado, outro para o outro, quer dizer, a própria criança, o próprio jovem, ele está meio que desnorteado para isso. E lá fora ele não vai aprender isso, ele tem que aprender na família. É isso, é um conjunto, né? A gente não pode chegar e restringir a experiência humana ou à família, ou ao mercado, ou algumas coisas. Não, a experiência humana ela é um completo. Por quê? Porque o ser humano é, por natureza, sociável. É impossível imaginar um ser humano fora da sociedade. O ser humano, por natureza, ele convive, ele cresce e depende da dialética com a sociedade para poder fazer uma síntese superior. Só que a nossa síntese hoje, ela está limitada, porque a nossa capacidade intelectual de resolver, de empreender, de entender o contexto e se posicionar, não é fomentada desde jovem. As crianças hoje não aprendem a fazer os seus brinquedos, aprendem a tela do computador. As crianças hoje não saem na rua para fazer arruaça, se proteger, cuidar para não apanhar dos maiores, cuidar para... Não, são protegidas em ambientes, no máximo ela desce no play do parquinho, quando tem essa condição. Então, a gente hoje vive uma sociedade que tem espaço para tudo. Nós temos espaço para tudo. Agora, uma mente empreendedora deve vai estimulada, vai empurrada, cuidada.
E essa é a atenção que nasce na família, passa para a escola, depois vai para a família, volta para a escola, vai para o ambiente de trabalho, vai para o patrão, vai para a sua própria empresa num momento. Eu, antes de empreender, fui funcionário público, fui funcionário de empresa privada, fui funcionário público, depois comecei a empreender. Mas essas escolas, elas foram fundamentais para a minha formação. Porque lá eu aprendi organização, aprendi gestão, aprendi coisas. Só que a minha mente ela era mais acelerada que a realidade que eu vivia. Então, me lancei em próprio e as coisas andaram. Então, essa multiplicidade de experiências, essa pressão por fazer função, por resolver, é que depois vai gerar esse jovem com capacidade de empreender. E vamos lá, nós temos hoje 1/3 da população ativa do Brasil. 2/3 que dependem ou de governo ou não estão produzindo. Mas esses 1/3, tu tem aí uns 2%, 3% que são as mentes, os donos da empresa, que empreendem e geram inteligência para tudo isso. As mentes brilhantes aqui. Então, Depois tem uma coisa, né? Eu acho que tu é um cara que está, apesar de jovem, tu é um cara jovem, mas tem toda essa experiência aí. Eu acho que falta também da escola o despertar, fazer com que as pessoas despertem para o seu potencial. Né? Dizer, we can, né? Você pode, nós podemos, né? O cara saber que ele pode, ele tem todo o potencial. A questão toda é, como tu diz, é ter educação, é ter a visão, é ter o compromisso, a disciplina. E que falta isso? O nosso jovem... Esses dias eu vi me caiu uma cena na internet que eu vou compartilhar rapidamente com vocês. Era uma criança engatinhando, nenê, engatinhando de fralda na lama e o pai por trás com uma mangueira, dando banho de mangueira e meio afogando, botando água e a criança tendo que engatinhar, escorregando na grama, na lama cheia de barro, comendo barro, tropeçando. A criança numa alegria. O pai numa alegria. O que essa criança está fazendo? Está criando anticorpo, está criando resiliência, está criando vontade e está entendendo que existem coisas que são diferentes, mas que elas podem ser um prazer. É verdade. E quando ela vence, é um sorriso largo. É isso que nós queremos. É dela, dos pais também, da família. E a sociedade agradece. Wesley, obrigado pela tua presença aqui Obrigado, mais uma vez. Mais uma Até vez, a próxima. Obrigado pela sabedoria que tu tem passado aqui. Que, aliás, é muito elogiado quando o Wesley vem aqui. Eu acho importante isso. O programa sempre teve esse objetivo de transmitir conteúdos e, sobretudo, alertar para muitas coisas que as pessoas não percebem que estão acontecendo por aí, mas que daqui a pouco, justamente, né, é a corda, né, que vai permitir que eles entrem lá e domem o animal que está lá dentro da caverna e, afinal de contas, façam da sua vida o melhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, meu querido. Um grande abraço. Abraço. Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento e nós sabemos, né, esse programa já tem mais de 24 anos de existência e ao longo do tempo nós consolidamos um espaço para trazer assuntos de interesse não só do mundo empresarial, mas também das pessoas, que os seus patrimônios e tal, o gerenciamento da sua própria vida. E é o caso neste mês, nós vamos ter até o final do mês, dia 31, o último dia para a entrega da declaração de renda para a Receita Federal. Naturalmente isso envolve uma série de demonstrações, uma série de cuidados, né, que as pessoas têm que ter, informações e tal, e é importante trazer alguém com o conhecimento de causa, como é o caso do Dr. Gustavo Bernardi, que está aqui. Bernardi, obrigado pela tua presença, né? Nós vamos ter então esse prazo aí, dia 31 de maio. E tem uma coisa aí que naturalmente atinge milhares de pessoas, que é a questão da forma de declaração patrimonial, né, para efeito do imposto de renda. Em linhas gerais, quais são os cuidados e o que as pessoas têm que ter do ponto de vista de informações para fazer as coisas bem feitas? Ok, Silvio. Existe uma questão básica, né? Todas as pessoas que tiveram renda acima de R$ 36.450 ou que detêm a propriedade de imóvel avaliado de R$ 800 mil para cima, elas devem fazer a sua declaração do imposto de renda. As pessoas questionam muito de como fazer a declaração de imposto de renda, Silvio, né? Principalmente aquelas pessoas que fazem transações imobiliárias, compram, vendem, tem consórcio, compram multipropriedade, enfim, né?
o que é uma propriedade imobiliária? Lá na sua declaração de imposto de renda existe uma coluna chamada bens e direitos, né? Lá você tem que colocar quais são os seus bens, né? Quais são os seus direitos, qual é o seu patrimônio. Isso é muito importante, Silvio, porque cada vez mais a Receita Federal está usando essas informações para monitorar o teu acréscimo patrimonial, para ver se ele está de acordo com a tua renda, para ver se você, enfim, está comprando de acordo com aquilo que você tem. E o que é importante entender, né? A propriedade imobiliária, né, mesmo que ela tenha menos de 800 mil reais, é importante você declarar. Porque você declarando, você justifica a origem dessa propriedade imobiliária, você consolida essa propriedade dentro do seu patrimônio e você informa a Receita a forma como você fez a aquisição e a forma como você fez a venda. Então as pessoas perguntam, mas ok, eu comprei um imóvel de 800 mil, mas eu tenho uma dívida de 300 mil. Não há nenhum problema, você vai colocar o imóvel lá na sua declaração de bens e direitos no valor de 800 mil e lá na parte de dívidas você vai informar quanto que você tem de dívida neste imóvel ainda, né? É muito importante você declarar se você tem dívidas a pagar com relação àquele patrimônio, né? Porque, afinal de contas, nem todo mundo compra patrimônio à vista, né? Uma outra coisa que as pessoas perguntam muito, Silvio, como é que a gente declara quando a gente utiliza fundo de garantia e quando a gente utiliza benefício do Minha Casa Minha Vida? Uhum. Olha, fundo de garantia e aqueles benefícios do Minha Casa Minha Vida, que é aquela parte do financiamento que você não precisa pagar, são isentos. Existe um campo lá na declaração em que você coloca lá as suas receitas, os seus rendimentos isentos. Então, se você sacou 100, 200 mil do seu fundo de garantia para comprar um imóvel, você vai declarar lá no campo de isentos que você obteve esse recurso para justificar a compra daquele imóvel, já que a sua renda sem aquele recurso não seria suficiente para comprar aquele imóvel, né? Outra coisa muito importante também é a declaração de ganho de capital, quando as pessoas vendem um imóvel. Eu preciso entender que quando você vende um imóvel, você tem que calcular qual foi o seu ganho de capital. Quanto que você ganhou nessa transação? Eu comprei um imóvel de 800 mil e vendi ele por 1 milhão. Esses 200 mil reais de diferença, eles são tributáveis como ganho de capital. Então você tem que fazer um programinha, que é um programinha específico, que é o programa de ganho de capital. Você gera esse programa no site da Receita Federal, depois você importa esse programa para dentro da sua declaração de imposto de renda, tá? Outra coisa importante também que as pessoas desconhecem, né? Como é que a gente reduz um pouco o nosso ganho de capital? É preciso entender, Silvio, que tudo aquilo que tu investe no teu imóvel, tu tem o direito de acrescer ao valor do imóvel. Troquei a minha cozinha, gastei 30 mil reais numa cozinha, acresce ao valor do imóvel. Troquei o piso do meu imóvel, gastei 10 mil reais, acresce ao valor do seu imóvel. Por quê? Porque tudo aquilo que você aumentar no valor patrimonial do seu imóvel vai reduzir a base de cálculo do ganho de capital, né? Evidentemente que você tem que ter os seus comprovantes, caso haja uma fiscalização, você tem que ter as notas fiscais, os recibos, mas tudo aquilo que você faz no imóvel é muito importante que você acresça o valor dele na sua declaração de imposto de renda e reduz o ganho de capital quando você for vender este imóvel. Uma última questão, Silvio. Hoje está muito na moda a multipropriedade. Você comprar um imóvel com outras pessoas e passar 1 semana, 2 semanas nesse imóvel. Como é que a gente declara isso? Muito simples. Declara pelo valor do contrato da multipropriedade. Então, se nós compramos uma semana em Gramado num determinado hotel, que nós vamos ir lá para dentro da matrícula deste imóvel, 1 semana, 2 de titularidade, você declara ali qual é o valor que você comprou essa multipropriedade, porque daí quando você for vender, você baixa este patrimônio da sua declaração de imposto de renda. Uma coisa muito importante que as pessoas estão esquecendo muito ou deixando de fazer é a declaração de quanto a gente ganha de aluguel, quanto esse imóvel rende para a gente, né? É preciso entender o seguinte, Silvio. Quando a gente aluga um imóvel, sobre aquele valor do aluguel, a gente teria que fazer uma tributação mensal, né? Teoricamente, a média é 15% do valor que a gente recebe. Então, você recebeu lá
R$5.000 de aluguel do imóvel, você vai tributar 15%, recolhe o que a gente chamava antigamente de carnê-leão, mas você gera uma guia DARF dentro do site da Receita e paga todo mês. Por que isso? Porque daí, lá no final do ano, quando você for fazer a declaração, que é agora, dia 31 de maio, você já fez esse recolhimento. Você não vai pagar multa, não vai pagar juros, não vai pagar os encargos decorrentes de todo esse período que foi alugado, né? Preciso entender que a Receita, cada vez mais, ela vem fiscalizando o patrimônio da gente, ela vem monitorando a evolução patrimonial da gente. Então a gente não pode brincar com isso, Silvio, porque geram processos, geram custos, geram multas muito importantes. Muito bem. E outra coisa é o seguinte, né, Bernardo? Nós estamos no Brasil e sabemos que o Brasil, quando é para receber, ele vai no primeiro dia que abre o processo para receber. Uhum. Quando é para pagar ou para fazer contas com o governo, ele deixa ou para o último dia ou deixa passar o último dia. Eu te pergunto, vai ter prorrogação do prazo de entrega da declaração de renda esse ano ou não? Não acredito que terá, Silvio. A gente vem monitorando isso. Todos os cenários que a gente analisa indicam que não haverá prorrogação do imposto de renda esse ano. Tá? Ele vai ser no dia 31 de maio, às 11h59 do dia 31 de maio, e você tem que estar com essa declaração postada lá. Por quê? Porque se você não declarar até esse dia, você vai pagar uma multa que tem a ver com o seu imposto tributável, né? Ela começa num valor pequeno, se eu não me engano, de R$190, mas ela vai aumentando dependendo do valor do imposto a pagar. Então o negócio é ser pontual também, né, com a Receita, ainda mais com a Receita Federal, né? Bom, Bernardo, nós, evidentemente que temos vários assuntos e tem um camarada muito ligado nessa área do mercado imobiliário. Tivemos a notícia aí agora confirmada de que o chamado esqueletão não será demolido. Eu, particularmente, passo lá muitas vezes, trabalho no centro, ali no mercado, por ali, e, na verdade, assim, aquela obra, ela... Como tudo que acontece no Brasil, né, as coisas são feitas de maneira muito sei lá, assodada, de maneira muito primária, quer dizer, sem responsabilidade e tal, e acabamos tendo esse esqueletão lá, quantos anos, né, trazendo problemas hoje para o entorno, né, para a cidade, enfim. Bom, a não demolição do esqueletão, como é que tu vê isso? Na verdade, Silvio, se a gente for observar, o projeto de demolição do esqueletão era uma demolição física, né, até um determinado andar, e abaixo daquele andar ia haver uma implosão, né? Ali é um sítio, um local muito instável, né? Então, eu, de certa forma, até acho correto não fazer a implosão, até porque foi uma exigência, uma postulação, clamor do entorno, vizinhos, do entorno, isso, tal, de todo aquele entorno ali. Nós temos ali a Galeria do Rosário muito próximo, enfim, né? Porém, eu acho que, mais uma vez, é um erro de planejamento. Né? Por quê? Porque nós vamos parar a demolição do esqueletão, vamos ter que novamente licitar a demolição física manual dos andares de baixo, o que não estava planejado antes. Então escreve aí, Silvio, nós vamos ter este ano uma parada completa na demolição do esqueletão. Para um processo de licitação. Para um processo de licitação, para recomeçar tudo no ano que vem. Né? E o que é importante? O município de Porto Alegre, a prefeitura, está arcando com os custos da demolição. Não é o proprietário do imóvel que está arcando. O município vai gastar todo o valor necessário para demolir e depois vai processar o proprietário para, eventualmente, tomar ali a propriedade do imóvel. Né? Então, é mais despesas para o ente público e eu entendo que há um erro de planejamento aí. Porém, é muito importante entender que aquilo ali é um marco histórico de Porto Alegre. Tirar o esqueletão do centro de Porto Alegre, do centro histórico de Porto Alegre, e permitir que haja um investimento imobiliário ali, vai modificar todo aquele local ali. Né? Por quê? Porque ali é um espaço que está degradado, está mal utilizado. Né? Então, é importante botar abaixo o esqueletão, mas poderia ter sido melhor planejado. Bernardo, na verdade, assim, eu ando muito, acho que também tu anda bastante na cidade e observo essas coisas. O que eu vejo assim é o enorme número, centenas, milhares até, considerando toda a cidade de Porto Alegre, só fazendo o registro de Porto Alegre, de casas abandonadas. Aí eu fico pensando assim, pô, lá onde mora a minha esposa, lá na Couto de Magalhães,
Tem uma casa lá que há muitos anos está abandonada, está toda corroída, e uma casa linda, estilo gótico e tal. E fico pensando o que leva, né, a situação toda a esse caos, né? Hoje às vezes tem casas assim maravilhosas que tu quer comprar, quer recuperar, mas não dá porque é questão de patrimonial, é questão de herança, cacete e tal. A legislação não sei se ajuda nisso, mas o que está acontecendo em Porto Alegre? Que está virando. Se tu olha imagens de Cuba, e Cuba é por outra razão, né? Por causa do sistema, do modelo socialista. Mas nós estamos praticamente em algumas áreas de Porto Alegre imitando a imagem do que é Cuba, a Cuba socialista. Tu sabe, Fábio, que esta é uma situação que ocorre em muitas cidades do Brasil, mas Porto Alegre em especial. Porto Alegre tem um regime urbanístico muito ruim. Então, olha só, há um movimento natural das pessoas deixarem de viver em casas de rua, e irem para apartamentos, por uma questão de segurança, proximidade com o núcleo urbano, etc, etc. Então as casas acabam ficando lá, né? Vazias, desocupadas, mas à venda. O problema é que para o incorporador, para aquela empresa que constrói, fazer um edifício, não vale a pena para ela comprar só uma casa. Ela precisa comprar a casa do lado e do outro lado. No mínimo. No mínimo. Né? Por quê? Porque só aquela metragem quadrada daquele terreno não permite uma incorporação. Então, Porto Alegre tem recuos muito largos, tem frentes muito largas, então o aproveitamento do terreno para fins de metro quadrado de área construída é muito ruim em Porto Alegre. É uma das piores cidades do Brasil para te incorporar. Por isso que Porto Alegre tem um metro quadrado muito caro, né? Então, o que acontece é que essas casas acabam não vendendo porque o vizinho não quer vender, ou porque o vizinho está num processo de inventário longo e não arruma o imóvel dele, né? Ou porque, de alguma forma, você não consegue, naquele terreno, fazer uma incorporação por metragem, por tamanho, por recuo. Então, o problema é sempre econômico. Quando você imagina que um incorporador vai construir um terreno, ele tem que ter uma aptidão econômica. Não é todo o terreno que dá para você construir. Então, veja a Tristeza, o bairro Tristeza, o bairro Assunção, tinham casas lindíssimas, lá com terrenos enormes, coisas muito bonitas, todas abandonadas. Por quê? Porque na Tristeza tu não consegue construir, tu não constrói prédio na Tristeza. Você não consegue construir na altura na Tristeza. Isso tem que mudar. Isso naturalmente tem que mudar, porque a cidade tem que ir evoluindo. Isso é o plano diretor que faz isso. Mas o plano diretor tem períodos para se reunir, para mudar o plano diretor? Como é que é isso? Exatamente. Era para ser de 10 em 10 anos. A nossa última revisão foi em 2010. Era para nós termos tido uma revisão em 2020. Veio a pandemia, isso atrasou. E me parece que esse ano a prefeitura está tentando evoluir nas plenárias, nas reuniões plenárias, para rediscutir o plano diretor, né? O problema de Porto Alegre é que rediscutir o plano diretor só não funciona. Você tem que ter uma visão de futuro, né? Por exemplo, nós temos uma área em Porto Alegre, na Zona Sul, chamada Fazenda do Arado, que é um pulmão lá na Zona Sul. A última grande área verde e de construção na Zona Sul. Qual é a discussão? Bom, você vai manter aquilo como uma fazenda, porque está abandonada, ou você vai permitir que o incorporador incorpore ali, né? Faça condomínios habitacionais, de terrenos, que é a vocação lá para a Zona Sul, né? É uma grande discussão que a gente está tendo há muitos anos. Que área é essa, colega? É o extremo sul de Porto Alegre, depois da Restinga, do Lamila. É o extremo sul de Porto Alegre. É quase o interior, né, Tio? É o interior de Porto Alegre. Exatamente, é o interior de Porto Alegre. Mas é a última grande área. Não existe mais área grande em Porto Alegre, né? Porto Alegre está toda tomada. O fato é que faltam residências lá naquela área, lá naquela zona. Bom, é uma discussão que a gente tem que colocar, né? E para isso existem as plenárias. As pessoas podem ir nas plenárias e discutir essas coisas junto com os vereadores, junto com os representantes da prefeitura, os advogados, estamos todos lá. E aí, na verdade, né, aí tem dois problemas, né? Aí tu vai cotejar com os ambientalistas, que não querem a área verde e tal, e com aqueles que nós sabemos da esquerda que acham que isso aí é uma exploração capitalista, entendeu? Quer dizer, esse é o grande problema que nós temos em Porto Alegre. Porto Alegre ainda é uma capital socialista.
Tem uma visão socialista das coisas. E há um desserviço, porque o problema capitalista é tu tornar um terreno cada vez mais caro. Por quê? Porque é uma falta. Tudo que tu tem falta encarece, né? Porto Alegre tem falta de terreno útil, tem falta de área de metragem quadrada para construção. Esse é o problema de Porto Alegre. Bom, de modo geral, então, a questão habitacional em Porto Alegre, né, a questão de imóveis, ela também está muito centrada na questão da legislação. Né? Essa questão do plano, eu acompanhava lá atrás muitas reuniões do plano diretor, quando Porto Alegre, lá na década de 70, começou a se desenvolver e tal. E era diferente as discussões. Eu me lembro do prefeito Telmo Thompson Flores, me recordo. Guilherme Socias Vilela, né? Até o próprio, faleceu agora há pouco tempo, Alceu Colares. Então, tu ia, a prefeitura, os órgãos públicos e as entidades de modo geral tinham uma outra visão de Porto Alegre. Hoje parece que a coisa ficou pior ainda, né? Quer dizer, não se trata mais de desenvolver a cidade, mas de evitar o desenvolvimento da cidade. Porto Alegre tem diversos problemas com relação à construção civil. A nossa altura em Porto Alegre é muito, muito baixa. Recentemente, agora, mês passado, nós tivemos um enorme de um projeto de uma grande construtora de Porto Alegre, com um grande supermercado de Porto Alegre, em pleno centro histórico, que foi proibido de ser feito. Né? Não ia ter impacto ambiental nenhum. Né? Projeto que estava sendo desenvolvido há 10 anos. E agora, depois de 10 anos, se impede o incorporador de fazer o projeto. Então, a gente que trabalha com isso, Silvio, o player, o incorporador, quando ele vem para Porto Alegre, ele já vem e já te diz o seguinte: olha, aqui em Porto Alegre é muito difícil da gente construir. Né? Porto Alegre é muito difícil. Onde é que fica no Deus por ali ou não? Não, é atrás da Catedral Metropolitana, sim. naquela rua de baixo aqui, então era um terreno lá embaixo, a catedral está aqui em cima, então o terreno ia ser erguido aqui. Né? E daí houve toda uma discussão, porque ia ser um prédio alto, com um grande supermercado embaixo, e se impediu de fazer. Se é coisa boa, não pode. Só de empregos ali ia dar mais de 2 mil empregos. E esses caras são os caras que querem, que ajudam o trabalhador. Bernardo, um abraço para ti, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Um abraço, Silvio. Nós ficamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Uma boa semana para todos vocês e até a próxima semana, um novo encontro com todos vocês. Até lá.